Somos espíritas, somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo na sua mais pura essência, com base no maior mandamento por ele ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos está localizado em Natal, RN. Estamos na Rua Olinto Meira 1253, no bairro do Alecrim. Siga-nos nas nossas redes sociais para mais informações. Bom, vamos lá. E para quem já sabe, a gente começa desse jeito aqui, ó. Boa noite, gente. Queimaram a largada do boa noite, viu? Quando eu fui falar boa, já estavam dando boa noite, né? Que coisa boa. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa dos Espíritos, em mais uma quarta-feira, aqui às 19 horas. Estamos aqui reunidos. E aí eu já venho um questionamento, né? Em busca de quê? Vemos aqui reunidos em busca de quê? Estamos reunidos, mas e muitas vezes estamos em princípios individuais. Concordam comigo? Sim ou não, gente? Por quê? A gente precisa primeiro entender que eu não faço verão. A historinha da andorinha, vocês lembram? Andorinha não faz verão sozinha. Mas, se faltar eu, posso desfalcar, não posso? E aí a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente está viajando de avião, quem já viajou de avião? Todo mundo? Tem vergonha de dizer que você viajou de avião não, tá, gente? E também não viajou, também não tem problema. Tudo tem uma primeira vez. Quando a aeromoça está lá, fazendo toda aquela gesticulação, que agora aparece na telinha, né? Agora tem uma telinha, você vai vendo ali os princípios de segurança que devem ser seguidos. Ela sempre fala, primeiro, se a máscara cair na sua frente, em algum motivo de descompressão lá no ar, coloque a sua máscara. Subsequentemente, ajude a pessoa que está ao seu lado. O nome disso é egoísmo? O nome disso não é egoísmo. O nome disso é estar bem para poder ajudar. Quando a gente não está estável, a gente não consegue ajudar. E a gente precisa estar estável para ajudar. E aí eu volto para a pergunta que a gente fez. Ok, a gente está aqui reunidos, ótimo, mas individualmente pensando em nossa melhoria. Gente, isso não é um problema, mas absolutamente todos nós que estamos aqui temos alguma enfermidade. Seja ela física, seja ela espiritual. Todos nós estamos aqui. Uma coisa que o nosso irmão Lívio, é porque é tão parecido, né? São irmãos, né? Ilo e Lívio. O Lívio sempre fala aqui na palestra que o fato da gente estar trabalhando nas salas, o fato da gente estar aqui palestrando, como a Cris aqui está hoje, como eu estou aqui, palestrando e levando a palavra que tem pelos Espíritos de verdade dentro do Espiritismo, das leituras que a gente faz, e a palavra do Mestre Jesus que está na Bíblia. A gente está em trabalho, pessoal. Constantemente, e aqui não tem superioridade de nada, absolutamente de nada. A gente pode conhecer um pouco mais sobre uma coisa por obrigação. Já pensou? Trazer uma pessoa para cá para falar algo para vocês que não conhece nada sobre. Vai acontecer o quê? Vai dar erro, certeza vai dar erro. Então a gente precisa ter esse conhecimento para ser levado, mas isso não nos coloca em nenhuma posição melhor ou avantajada em relação às outras pessoas. Aproveita esse comentário e também faça um convite aos irmãos. Nós temos de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, o estudo do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, quem tiver interesse, tem um QR Code lá na entrada, que você pode fazer a leitura, você vai ser encaminhada para aquele WhatsApp, e aquele WhatsApp vai lhe colocar no grupo, que faz parte, para ter as datas das turmas, que vamos começar, vamos dar sequência, na verdade, nos estudos. Para que isso? Olha, tem muitas inquietações em nosso coração, a gente sabe disso, tem muitas dúvidas.
E quando a gente estuda, muita coisa começa a ser colocada em nossa frente. Eu costumo até brincar e dizer assim, ó, não são revelações, não, são lembranças. A gente começa a relembrar. Mas aí cada um tem seu tempo, e fica à vontade no tempo de vocês. Se inquietem, é muito bom se inquietar. Gente, sem mais delongas, só aquela perguntinha, né? Tem alguém pela primeira vez hoje? Essa aqui não levantou a mão, outro fez assim, ó, essa aqui é a primeira vez. Levante o braço aí quem está a primeira vez hoje aí. Sejam bem-vindos, viu? Muita saúde, muita paz nessa noite aqui pra gente e na caminhada durante a semana para vocês. Pessoal, hoje a gente vai aqui dar leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo seu mentor espiritual, o Emmanuel. E abrir aqui, a gente fala até na brincadeira, aleatoriamente, mas não existe nada por acaso, né? E aí caiu o capítulo 57 da página 131, que ele fala sobre apóstolos. E ele começa assim, ó: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por utilizarmos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Isso está lá em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador, ele dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações ainda primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos. Guardem isso, das causas e dos efeitos. Oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Nele surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Olha lá, o título é Apóstolos. E aí a reflexão que eu trago para a gente hoje é que, observem que no início da leitura, ele fala muito de o que significa os legisladores, os administradores, o sacerdote, o artista, o cientista, o pensador, o médico, o guerreiro, o operário e os apóstolos por final. Percebam que todos têm influência e importância. Parece que foi uma coisa, né? Eu comecei a falar hoje, antes de ler o nosso exórdio, e o exórdio tem total correlação com o que eu estava falando. Por que sentido? Por que sentido? Porque absolutamente todos nós temos influência no crescimento e desenvolvimento da humanidade.
Tem uma frasezinha que eu sempre gosto de falar, e hoje eu vou falar mais uma vez, é que nós trabalhamos incessantemente dentro de nossa microsociedade, da nossa família. E quando a gente pensa em ter uma sociedade melhor, a gente tem que começar a zelar por essa microsociedade, que é a nossa família. Esse é o nosso primeiro passo. Seja você na posição do pai, seja da mãe, seja do irmão, do tio, da tia, todos nós temos influência direta no crescimento dessa microsociedade. E, obviamente, temos na sociedade como um todo. Já pensou como se reproduzem as células? Células boas se reproduzem por questão do lado de células boas. Células ruins, quando chegam perto de células boas, acabam enfraquecendo. Mas se minhas células forem boas o suficientes, eu posso enfraquecer as que não são boas? Assim é a nossa ação na humanidade. Se eu quiser levar o bem à frente, eu preciso praticar incessantemente, por mais que seja extremamente desafiador para todas as ações. Quando ele cita a presença dos apóstolos, a gente começa a perceber o quê? Que, dentro de todas as profissões que nós temos, todas são extremamente significativas para o crescimento. Mas levar adiante os ensinamentos do Mestre, os verdadeiros ensinamentos, que é sobre o amor para a humanidade, aí eu preciso ter um coração resistente e puro. Como ele fala aqui no final, ó, em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos. E aí, gente, até quem a gente conhece, que tem uma suma importância da bondade aqui no planeta, que passou por aqui, a gente sabe que também estava em provas e expiações. Também estava na lei de causa e efeito. Vamos aqui muito longe? Estou lendo um livro psicografado por quem? Quem prestou atenção quando eu falei? Quem, gente? Nosso velho Chico, né? Chico Xavier. E aí, pelo nível de evolução espiritual que muitos de nós, talvez alguns não, outros sim, conheceu de Chico, a vida dele foi tranquilaça, não foi? Sim ou não? Não. Não, gente. E tem diversos relatos de Chico falando sobre o sofrimento que ele passou aqui na Terra. E olha, nos seus relatos de sofrimento, vinha logo atrás uma palavra que nós precisamos ser constantemente. Começa com agra e termina com cimento. Agradecimento. Sempre quando Chico revelava as dificuldades em que ele passou, seja ela material, financeira, ou até mesmo espiritual, da dúvida que se tinha sobre ele, né? A época que Chico veio aqui no Brasil para poder falar sobre psicografia, falar sobre comunicação com o plano material, era uma época muito menos evoluída que nós temos hoje. Nós vivemos hoje numa era que falar sobre espiritismo, dizer, eu sou espírita, é muito mais tranquilo. Há 10, 15 anos atrás, eu estou sendo legal, tá? Que é até menos, a gente falava assim, vixe, é mesmo? Eu tenho um relato muito legal que eu posso falar, do nosso querido irmão, para quem visitava a casa lá na Ribeira, na época que éramos na Ribeira, ali perto da Receita Federal, né? O nosso irmão Cavalcante, muito querido por muitos, teve um comentário muito bonito, onde ele falava que, a gente costuma dizer, né, que o espiritismo, ele é a religião do futuro. Eu falei, não tem religião do futuro, mas tem forte força em ser o futuro das religiões. E ele citou o exemplo, um padre muito, quando eu vou citar aqui, porque possa ser que alguém conheça e tal, um padre muito conhecido dele, amigo, tinha de cabeceira de cama um evangelho segundo o espiritismo. Um padre, um catolicismo. Em dias passados, em meses passados, estava a conversar também com uma pessoa que nasceu dentro do protestantismo, né, na igreja evangélica. Estávamos conversando sobre espiritualidade. E isso me veio na cabeça. Olha como o futuro das religiões tem inclinação espiritual. Muitas pessoas hoje entendem que muitos dos maus que nos acometem, a gente não consegue ver. Porque muitos deles vêm daqui de dentro. Muitos deles são induzidos por isso.
E é por isso que a gente precisa sempre estar em harmonia, sempre estar se trabalhando para estar harmonioso, para estar equilibrado, com boas energias. Tem uma frase velha que a gente usa no vulgo para tudo. Cabeça vazia, oficina do... né? Mas aí, a gente vai lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quem tem, quem não tem também baixa, tem no PDF, quem quiser comprar aqui na nossa livraria também tem, lá no finalzinho tem preces. E aí você procura lá para afastar os maus espíritos. A gente nem procura falar maus espíritos hoje, sabia, gente? Espíritos que não são bons. Porque todos nós nascemos com inclinação ao bem. Desencarnamos, mas temos inclinação ao bem, a fazer o bem. Basta o arrependimento. E aí lá nessa prece, ela fala, as moscas farejam as chagas do corpo, como os espíritos que ainda não estão no bem, farejam as chagas da alma. Vocês conseguiram entender, gente? Ou ficou difícil? Não, eu explico agora. As moscas, elas só vão onde elas conseguem fortalecer o que elas querem. Cheirinho de carne podre, opa, vou lá. Semana Santa, peixe comendo no centro, tá lá, não no centro aqui, tá, pessoal, modo de dizer. Comendo no centro, no meio do mundo, as moscas estão presentes, inclusive para pegar aquilo que está podre. Então elas farejam, elas sentem o cheiro do que está estragado. Da mesma forma, se você emana raiva, impaciência, reclamação constante, eu vou atrair para perto de mim espíritos que ainda se alimentam disso. Aí eu pergunto a vocês, sem entendimento de espiritual e nenhum, eu, mal acompanhado dessa forma pela minha própria tendência de estar irritado, reclamando, estressado, invejoso, eu vou estar bem? Eu vou estar equilibrado? Gente? Todo mundo forte para ficar aliviado. Gente? Não. Não vou estar. E aí, biblicamente falando, me diga com quem tu andas. Pois é. Então, são influências como essas dos apóstolos que nos mostram a necessidade de andar no caminho de luz. Quando eu falo caminho de luz, extremamente aberto, frase muito vaga ainda. Mas se a gente entender que são as nossas pequenas ações, ter mais paciência com o próximo, começando dentro de casa, para que possa ir lá para fora, são pessoas que a gente não conhece, ajudando sempre que necessário, talvez até com aqueles 8 minutos mais importantes que a gente pode doar a alguém. Vocês lembram ainda? Tem alguém ainda que acompanha meus exordios lá do início? Que eu falava dos 8 minutos mais importantes que você pode dar a alguém? Só escutar. Só escutar. Os 8 minutos que aquela pessoa tem para falar. E, gente, os 8 minutos é simbólico, tá? Não precisa ser, não. Pode ser até mais. Pode ser menos. Mas doe o seu ouvido para que seu irmão possa falar. Final das contas, eu não sei se alguém conhece aqui uma psicóloga, um psicólogo. Boa parte das vezes é isso que faz, né, Cris? Deixar falar para que possa ser escutado. Esse é o principal. Que a gente comece se doando, que a gente vá trilhando o caminho para a vida de um apóstolo. De tiquim em tiquim, a gente consegue. Parei de falar. Gente, muito obrigado pela audição de vocês. Desejo a todos uma excelente reunião. Mantenham assim equilibrados, concentrados, porque no final das contas, o trabalho dentro da sala de desobsessão, o trabalho dentro da sala médica, do passe, aqui no auditório, depende da nossa energia. Quanto mais concentrados, desligados no mundo lá fora, melhor para todos nós. Final das contas, como eu falei no início, nós estamos reunidos, por mais que sejam causas individuais, mas estamos juntos. É Cristina Obrigado, gente. E eu sou psicóloga e sou trabalhadora da casa. E é com muito prazer que eu vou tentar continuar fazendo essa fala muito calcada da psicologia, tentando linkar mesmo com a questão da espiritualidade. Cada pessoa que vem aqui fazer a palestra dá um estilo, né, a ela sempre dentro da doutrina, e eu escolhi falar fazendo esse link com a psicologia humana. E aí, posso, pessoas? Muito obrigada. Então, o tema de hoje, gente, é quem está conduzindo sua vida. Na verdade, é uma reflexão que todos nós precisamos fazer. O ego ou o espírito?
Vocês devem estar se perguntando até, meu Deus, quando ela fala de ego, o que, que ela está falando? Né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas eu queria dizer que essa não é uma palestra sobre Freud, né, que é o meu guru teórico, nem também sobre Allan Kardec, nem sobre Joana de Ângeles, que eu já falei na palestra passada, mas eu reafirmo, Joana de Ângeles é hoje um espírito, que era mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, e que é considerada, vamos dizer assim, a psicóloga da alma, né? E ela tem uma série psicológica muito interessante e muito importante para que a gente consiga linkar essas duas coisas. Então, essa palestra, na verdade, é um convite para a gente dialogar sobre a psicologia e a espiritualidade, buscando compreender como a gente amadurece emocionalmente e espiritualmente. As duas coisas nem sempre caminham, mas precisavam caminhar. Uma pergunta para a gente começar. Todos os dias, a partir do momento que a gente acorda, a gente faz centenas de escolhas. Algumas escolhas são conscientes, outras são mais automáticas, que a gente faz sem a gente nem se dar conta que a gente está fazendo. E aí a pergunta é, quem está conduzindo as nossas escolhas? É o nosso ego ou é o nosso espírito? Na hora em que a gente faz a escolha de ter um bom dia ou não, quem faz essa escolha? Na hora em que a gente fala com as pessoas que estão na nossa casa ou até no nosso trabalho, a forma com que a gente usa as palavras ou a gente se expressa, quem está guiando, inspirando ou intuindo a gente? É muito importante que a gente saiba como cada um de nós temos caminhado. A grande questão dessa noite, então, é que a gente quer paz, a gente quer amar mais, a gente quer controlar as nossas emoções, evoluir espiritualmente. Mas por que, então, muitas vezes a gente faz exatamente o contrário daquilo que a gente acredita? Eu já fiz essa pergunta na semana passada, mas eu insisto nela. Sabe por quê? Porque essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Naquele momento, por exemplo, que eu perco a calma, naquele momento em que eu não tenho a menor paciência ou a tolerância que eu preciso em determinadas situações, eu me olho e digo, meu Deus, qual foi a parte que você não entendeu ainda? Ou até, por que eu vou para a esquerda quando eu sei que a direita é o melhor caminho? E essa é a proposta de hoje. Por que que a gente faz ou vai para o caminho contrário daquilo que a gente acredita? A psicologia e a espiritualidade são caminhos diferentes, mas eles não precisam caminhar separados. Na verdade, na minha opinião, eles caminham muito juntos. A psicologia, ela procura compreender como a gente funciona, por que a gente funciona, de onde vem o nosso funcionamento. E o espiritismo, ele procura compreender quem somos e para onde a gente quer ir. Eu costumo dizer que não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você faz com o que acontece com você. E talvez essa seja a maior ênfase que a gente dá na terapia, quando alguém chega e diz que foi vítima de alguma situação traumática e que, em virtude disso, hoje encontra-se numa situação de infelicidade. E aí eu não vou discutir com essa pessoa sobre o que aconteceu com ela, já que a gente está falando de uma realidade de fatos. Mas a gente vai começar a trabalhar sobre isso que aconteceu, o quanto isso influencia nas suas escolhas hoje e em como você é. Então, quando a gente dialoga a psicologia e a espiritualidade, a gente tem uma visão muito mais ampla do ser humano e, como diria Joana de Ângeles, do ser integral. A fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso segundo Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Quando a gente entra em terapia, gente, talvez seja o encontro mais difícil que a gente faça. Porque, ao contrário do que vocês imaginam, não é encontro com o terapeuta, é encontro consigo mesmo.
Porque na hora que você fala, você diz e você conversa com o terapeuta, mas você escuta o que você diz. Ah, Cristina, mas eu já penso nisso. Pensar é uma coisa, falar é outra. E quando você pensa e fala, são dois atos que registram e que, de repente, fazem com que você tenha insights, que é uma palavra usada por Freud, que é como se você tivesse ideias e tivesse luzes aparecessem na sua cabeça para você explicar muita coisa que você não consegue explicar. Quem somos? Bem, a psicologia, ela diz que somos uma personalidade em constante desenvolvimento. Ela é construída pela interação entre a nossa história, as nossas relações, o nosso temperamento e as nossas escolhas. Alguém sabe a diferença entre personalidade e temperamento? Sim ou não? Parecem sinônimos, mas não são. Temperamento é inato, nasce com a gente. É mais ou menos como biologicamente a gente reage emocionalmente diante das coisas. Você vai observar que existem bebês que acabaram de nascer, que choram mais, outros que são mais tranquilos. É porque eles já têm um temperamento que já veio com eles de fábrica. Esse é o temperamento. A personalidade, ao contrário, ela é construída em toda a vida. Porém, até os 5, alguns dizem que 7 anos, é a fase em que a gente estrutura a personalidade. É a base. Tá? Então, imaginando em construção civil, são os pilares. E aí, a infância é um marco da personalidade, a adolescência é outro, a vida adulta, a vida mais velha, e a gente vai fazendo puxadinhos nessa personalidade. E existe também uma palavra chamada caráter. Caráter, gente, são os nossos valores, os nossos princípios, a nossa moral, a nossa ética, que vai conduzir a gente para determinadas escolhas. Então, falamos de temperamento, que é inato, o jeito da gente reagir às coisas que acontecem, né? Então, há pessoas que, diante de uma situação, choram, outras ficam sérias e pensam, outras falam, cada um de acordo com o seu temperamento. Por isso que a gente ouve sempre, menina, fulana tem o temperamento do pai. Vocês já escutaram isso? Personalidade, ela é uma organização estável que é baseada nos nossos padrões de pensamento, de comportamento, de sentimento, de emoção. E, obviamente, gente, é influenciada por quê? Pela nossa educação, pela cultura, pelo ambiente que a gente vive, enfim. E o Espiritismo ensina que a gente é um espírito imortal, que em cada existência nossa, todos já tivemos várias, expressam-se por meio da personalidade e seguem em permanente evolução. Eu gosto de fazer uma metáfora bem interessante, que fica bem clara a questão do temperamento e da personalidade. Temperamento, gente, é o violão, o instrumento que a gente recebe de Deus. Então, vamos lá exemplificar. É o violão. A personalidade é a música que você aprende a tocar. E o caráter é o que você faz com essa música que você aprendeu. Você vai tocar num bar, você vai usar essa música para, sei lá, persuadir pessoas, ou você vai fazer um trabalho voluntário. Enfim, a isso se trata de caráter. Ficou claro, sim ou não? Depois eu faço as perguntas para ver se ficou mesmo, tá? Então, a personalidade, ela pode amadurecer, e o espírito nunca deixa de evoluir. O temperamento, gente, ele nasce com a gente, mas isso não significa que ele é imutável, tá certo? Então, não me venha com aquela coisa de eu nasci assim, vou morrer assim. Não, Cristina, porque é o meu jeito. Ok, se é o seu jeito. Resta saber se esse seu jeito está contribuindo com a sua evolução emocional e espiritual. E aí eu deixo com você. Esclarecimento.
Nessa palestra, a gente vai falar de 3 instâncias psicológicas. O que é uma instância? Não é um lugar topograficamente escolhido no cérebro, tá? Então, por exemplo, aqui é a amígdala cerebral, aqui é o neocórtex frontal, eu posso localizar geograficamente isso no cérebro. As instâncias psicológicas, segundo Freud, não são localizáveis. Eu não posso dizer que o ego é aqui, o id é aqui, não existe isso, tá? Então, o que é ego, Cristina? Diga aí. Ele é compreendido, segundo a psicologia, especialmente a psicanálise, como um regulador. O ego é aquele que, vamos dizer, resiste às tentativas e aos desejos do id, e o superego. E o espírito, gente, ele é compreendido, né, pela doutrina espírita, né? Então, são conceitos completamente diferentes. O ego é da psicologia, o espírito é da doutrina. Então, quando a gente está falando de ego, muita gente pensa, né? Isso é coisa de ego. Eu, inclusive, falo uma frase que onde tem pessoas, tem ego. E onde tem ego, tem dificuldades. Porque egos envolvem afetos, envolvem uma série de coisas. E eu vou explicar melhor daqui para frente. Então, esses são equivalentes? Sim, um influencia o outro, mas são diferentes. O que é ego, então? Segundo Freud, é uma das instâncias do aparelho psíquico, que eu já disse a vocês que não é localizado topograficamente. O que ela faz? Ela media os nossos impulsos, tipo, Cristina, vai lá, faça. Aí o ego pensa assim, não, faça não, se você fizer não vai dar certo, você vai ter que sofrer as consequências. Os nossos valores, quando alguém propõe alguma coisa que não faz parte daquilo que a gente acredita, o ego diz, ei, alô, presta atenção, né? E as exigências da realidade, do dia a dia da gente, né? É ele quem nos ajuda a decidir, a gente se adaptar e principalmente a gente conviver. Ego. As 3 instâncias são ego, id e superego. Rapidamente, só para vocês entenderem. O id, gente, é o princípio do prazer. O id, ele não tem não. Ele só quer realizar. A frase dele, como eu estou dizendo aqui, olha, são dos impulsos mais primitivos e diz, eu quero, eu realizo. É quando você sabe que você está obeso, mórbido, você está sofrendo já problemas cardíacos e você já tem sérias consequências por causa da sua gordura, do seu excesso de peso, e tem uma vozinha dizendo assim, vai lá, coma, só uma barrinha de chocolate, vai lá, coma. Aí vem outra instância, que é o superego, que é a censura, são as normas, que são os valores, dizendo, coma não, pelo amor de Deus, você não está vendo, está com excesso de peso, não pode não, pense melhor. E aí o ego decide. Não sei se vocês já ouviram alguém dizer para vocês, nossa, parece que eu tenho um diabinho e um anjinho comigo. É mais ou menos isso, de uma maneira grosseira, né? Alguém dizendo assim, vai lá, faça, né? E o outro dizendo, ei, peraí, pese, analise. E o ego fica nesse jogo e muitas vezes nesse conflito. Por que eu estou falando isso? Né? Porque quando alguém ofende você, o id diz, vai lá, revida, vai lá, dá o troco. O superego chega para você e diz assim, você não deveria sentir raiva. Isso não é uma coisa que você valorize. Você já tem trabalhado isso na sua terapia. E aí o ego diz, eu posso escolher como responder. Então eu não vou revidar como o id quer. E eu também não vou deixar não sentir. Eu vou acolher essa raiva e vou tentar direcioná-la de uma maneira mais sublime. Então, gente, essa é a nossa forma de lidar, né, com o que a gente é.
Se a gente associa isso à espiritualidade, a gente consegue entender muita coisa. Porque todos nós sabemos o que é certo e errado. Sim ou não? E por que a gente às vezes erra ainda? Um ponto importante, gente. Na psicanálise, o ego não é sinônimo de orgulho. Porque a gente fala muito, fulano tem o ego inflado. Não, o ego é só essa instância, tá? E ele é necessário para o funcionamento saudável da personalidade. Todos nós temos ego. E ele é fundamental, tá? O problema não é possuí-lo. O problema é quando ele funciona de forma rígida, imatura, defensiva ou até grande demais. Onde entra o espírito nessa história? A psicanálise compreende como funciona a nossa personalidade. O espiritismo, ele amplia esse olhar, considerando que o espírito é o ser essencial, imortal e continua em evolução. Então, se a gente desencarna hoje e reencarna daqui a um tempo, nós podemos vir com outra personalidade, mas o espírito é o mesmo. Entende o que eu digo, gente? Então, a gente é imortal nesse sentido. A personalidade é como o espírito se expressa na experiência atual. Então, hoje eu sou Cristina Han com essa personalidade, mas amanhã, em outro momento que eu desencarnar e reencarnar, eu posso vir completamente diferente, mas o espírito é o mesmo. Ficou claro? Sim ou não? O que é espírito, então? É o princípio inteligente do universo. Isso está dito no livro dos Espíritos, na questão 23. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Né? Então, a gente sabe que os animais, por exemplo, eles estão vivos, porém, eles são, aspas, irracionais. Nós somos dotados da inteligência e de, consequentemente, o livre-arbítrio. É o ser inteligente da criação, ele é imortal, ele aprende, ele ama, ele evolui a cada existência e ele amplia a sua consciência. Todo mundo vai evoluir? Sim ou não? Sim. Na dor ou não. Porque nós estamos aqui para aprender e para evoluir. E isso implica em errar. Mas não implica em continuar errando. A Joana de Ângeles, gente, em sua série psicológica que eu disse para vocês, ela aproxima esse conhecimento da psicologia dos princípios espíritas. Mas o foco dela não é apenas explicar o sofrimento, é principalmente mostrar os caminhos para a transformação da consciência. Então, não é sobre o quanto você sofre, é sobre o que você faz com esse sofrimento. Ele tem sido aprendizado para você, tem sido lição ou tem sido peso? Tem sido aquela carga que você usa muitas vezes para justificar a sua dificuldade de evoluir. Quando eu sou contrariado, quem responde primeiro? O meu ego ou o meu espírito? É uma pergunta. Quando eu sou elogiado, quem precisa desse reconhecimento? É o meu ego ou é o meu espírito? Quando eu sou ferido, como que eu escolho agir? É o ego quem me dita ou é o meu espírito? Se a resposta de vocês foi o espírito, não pode ter erro. Mas se a resposta de vocês é pelo ego, aí a gente erra. Porque onde tem ego tem afeto, e onde tem afeto tem como a gente vê as coisas. Na hora que eu interpreto alguém, eu estou interpretando essa pessoa com a minha lente. E eu estou vendo essa pessoa e talvez julgando essa pessoa muito pelo que eu sou. E muitas vezes projetando nela as minhas dificuldades. A grande proposta dessa noite, então, gente, não é eliminar o ego, nem negar nossas emoções, de jeito nenhum.
é desenvolver uma personalidade cada vez mais madura, permitindo que nossos valores mais elevados, orientem nossas escolhas. Como ensina Joana de Ângeles, a transformação começa pela consciência. Lembra da aula passada? E se concretiza na educação dos sentimentos. Então, não é sobre não sentir, é sobre gerenciar o que eu sinto. Então, eu posso perfeitamente, eu estou com raiva. Identifiquei, acolhi essa raiva, mas eu posso sair batendo em todos vocês, ou eu posso tentar fazer alguma atividade que eu consiga expressar essa raiva sem prejudicar alguém. Conseguem entender onde entra a escolha aí, gente? É simples, né? Só não é fácil. Não é fácil. Gente, eu falo, é tão difícil você terminar um dia e fazer uma autoanálise e pensar assim, nossa, hoje não errei nada. Eu não sei se vocês já pensaram assim, mas eu penso. Ultimamente eu tenho pensado bem mais. Tipo, de terminar o dia, na hora das minhas orações, eu falo, onde foi que eu errei hoje? Aí eu penso, não, hoje eu fui boazinha, hoje eu fui gente boa, hoje ganhei pontinho. Aí daqui a pouco, mas naquela hora eu julguei. É quase involuntário. A gente julga o tempo todo. E isso faz com que a gente retarde o nosso crescimento. É possível a gente não julgar um dia? Gente, eu estou a caminho disso, né? Falta chão, viu, gente? Mas vocês nem imaginam o quanto. Mas o exercício de principalmente me dar conta quando eu estou fazendo. Outro dia, eu e Cuca, a gente estava numa situação e tal, e aí eu falei em uma pessoa e em seguida eu falei da pessoa. E na mesma hora eu falei, eita, eu estou julgando. Isso é um julgamento. Então, assim, não é que isso não aconteça, mas é a sua consciência de que, puxa, se você está vendo que você está julgando, modifique os seus pensamentos naquele momento, mude a vibração. Quando o ego assume o controle, só ele, nem sempre a gente percebe, tá? Mas o ego costuma se manifestar de forma sutil. Necessidade de ter razão, necessidade de aprovação, comparação constante, dificuldade em pedir perdão e medo de errar. Isso é coisa de ego. Por quê, Cristina? Porque o espírito sabe que erra. Sabe que está aqui para isso. Mas também o espírito sabe que erra, mas ele tem humildade quando ele conhece de fato a doutrina e aplica ela na vida diária, ele pede perdão. Humildemente ele disse, foi mal, errei. Se arrepende, repara o erro. E aí eu pergunto, quem está predominando na sua vida? Quem está conduzindo a sua vida? O seu ego ou o seu espírito? O espírito se manifesta, o espírito conduz você quando a gente escolhe compreender antes de julgar. Espera aí, antes de eu dizer que ela é feia, ou não, feia é simples. Antes de eu dizer que ela é prepotente, não é melhor eu tentar compreender o porquê dos comportamentos dela, de onde ela veio, quem a educou, quais foram os sentimentos que ela teve e não teve, para que hoje ela tivesse esses comportamentos. Ouvimos antes de responder. A gente às vezes não consegue nem escutar metade da frase de uma pessoa. A gente já fala, porque a gente tem necessidade de falar. Perdoamos antes de condenar. Gente, por isso que eu disse, é difícil, viu? Perdoar antes de condenar? A gente condena primeiro, depois a gente até pode perdoar, mas a gente condena primeiro. Servimos antes de aparecer. Eu tenho que fazer, mas eu tenho que dizer que eu fiz. Olhe, fui eu quem fiz a palestra lá no centro hoje. Como se isso daqui fosse
algo para a gente se promover, muito pelo contrário. Né? Fora da caridade, não, amamos antes de competir. Porque quando a gente ama não tem competição, porque não tem melhor ou pior, tem apenas diferente. E os diferentes, eles se somam, eles não se subtraem. Fora da caridade não há salvação, segundo Allan Kardec. E de preferência a caridade silenciosa, e de preferência a caridade não material. Não está passando. Por que não está passando? Passou. Um exercício de consciência agora. Faça de conta que vocês estão com um lápis e cada um vai clicar ali, tá certo? Quando alguém me critica, minha primeira reação é defender-me, atacar, silenciar por medo ou refletir? Acho ótima a cara de vocês. Eu vou logo dizendo, a minha hoje é refletir. Hoje, estou frisando, hoje. Mas antes, defendia, na hora, e ferrenhamente. Era toma lá da cá, porque eu aprendi que era para eu não levar desaforo para casa. Alguém mais aprendeu isso? Pode levantar a mão, gente, está tudo bem. Né? Exatamente. Você não me leve desaforo para casa. Eu segui isso muito tempo, inclusive meu apelido durante um tempo era polícia, eu não sei porquê. Enfim, sigamos. O que essa reação revela sobre mim? Revela sobre o meu temperamento, sobre a minha personalidade, sobre o meu caráter, tudo isso junto. Joana de Ângeles e um convite. A evolução começa quando a gente deixa de culpar o mundo e assumimos responsabilidade por nossa transformação. Reforma íntima é responsabilidade, não é culpa. Aliás, eu acho que essa palavra culpa devia ser retirada do dicionário. Agora, eu gosto muito da palavra responsabilidade. Porque responsabilidade te dá autonomia de mudar, a culpa te dá peso. Então, na hora que você chega na terapia e diz que a culpa de você ser quem você é da sua mãe, a sua mãe vai morrer culpada e você vai morrer estacionada, fazendo disso um motivo para você não evoluir. Mas você pode dizer, a minha mãe fez determinadas coisas, eu sofri determinadas coisas, mas eu tenho a responsabilidade de mudar a minha história. Porque eu estou viva aqui agora e eu posso fazer diferente. Então, a reforma íntima, gente, não começa fora. E nem vai ter o reconhecimento de ninguém por fora. Acho engraçado que eu me lembrei de uma passagem de uma pessoa que em determinado momento, já quando eu tinha os meus 20 anos de terapia, chegou para mim e disse, essa sua terapia não está adiantando nada. Mas, gente, eu vou ser sincera, e na época que eu já estava semi-reflexiva, né, porque eu ainda não era totalmente... Eu pensei assim, não é que essa pessoa tem razão? Sabe por quê? Quem adivinhar, eu dou um doce. Não, doce não, porque engorda. Eu dou uma maçã. Não, maçã é péssimo. Né? Eu dou um abraço. Sabe por quê, gente? Porque eu estava me tornando quem eu sou e não o que essa pessoa queria que eu fosse. Então, ele tinha razão. Eu estava me transformando numa pessoa que ele não queria, mas porque ele não me queria. Ele queria a pessoa que ele idealizou. E está tudo bem. Foi muito mais aprendizado para mim do que sofrimento. Não sei por que não está passando no computador. Psicologia. Toda reação automática possui uma história. Ninguém reage apenas ao presente. A gente reage às nossas experiências, às nossas crenças, aos nossos medos, às nossas vivências e aprendizados. Vou dar um exemplo de um comportamento automático bem interessante e bem real. Imagine uma pessoa que toda vida que você chega e vai oferecer para ela uma coisa gostosa, tá? Tipo um bolo de chocolate. Essa pessoa automaticamente faz assim, não.
você olha para essa pessoa e diz assim, meu Deus, por que eu estou apertando o botão errado? Ah, é porque eu sou uma pessoa lesa. Você já sabe. Obrigada. Gente. Então, essa pessoa, toda vida que a gente chega para oferecer alguma coisa gostosa para essa pessoa reage desse jeito. Não. E trava os dentes assim. Aí você fala, meu Deus. Aí você diz para a pessoa, ei, eu estou te oferecendo bolo de chocolate. Aí a pessoa parece que acorda e diz assim, bolo de chocolate, eu quero. Mas a reação automática dela foi dizer o quê? Não. Sabe por quê? Porque na infância, quando essa pessoa era uma criança, a mãe forçava ele a comer. Chegava com a colher na boca dele, abre a boca, e ele travava os dentes. E aí, na vida adulta, de forma automática, ele reagia inicialmente, negando, até ele se dar conta de que aquilo que estava sendo oferecido, de fato, ele queria. Deu para entender, gente, como que a gente tem reações automáticas? Alguém aqui tem reações automáticas? Quem não levantou a mão, tá? Que papai do céu perdoe, tá? Vai ter que passar mais tempo no umbral, vou nem mentir, tá? Bom, vou nem dizer. Ai, meu Deus. O Espiritismo, além de história, da história da nossa existência, o Espiritismo traz tendências, potencialidades e experiências adquiridas em sua caminhada evolutiva. O livre-arbítrio permite transformar tendências em virtudes. Olha só essa frase, o livre-arbítrio permite transformar tendências em virtudes. Eu posso vir com a tendência a cometer delitos criminosos, vamos dizer assim. Posso vir com essa tendência por causa de outras vidas. Mas eu posso escolher, ao invés de fazer isso, sei lá, abrir uma instituição para menores infratores. Então, essa tendência para o mal, eu posso reverter para o meu benefício. As nossas potencialidades enquanto espírito, quanta gente, e hoje a gente parece que vê mais isso, crianças que com 3 anos de idade tocam piano como se tivessem estudado centenas de anos. De onde vem esse aprendizado? Vem de outras existências. E a gente traz não só essas potencialidades, gente, como a gente também traz o que a gente pode chamar de reminiscências do passado, que alguns teóricos chamam de déjà vu. Tipo, você vai num determinado lugar e você afirma, gente, eu já vim aqui. E, de fato, nessa existência você nunca veio. Mas talvez você está tendo reminiscências do passado. Ou até quando você encontra com alguém que imediatamente você antipatiza. Imediatamente, a pessoa não fez nada, mas você antipatiza. Por quê? Você tem memórias que você não acessa, mas tem a reminiscência emocional dessas memórias que fazem com que você tenha esse sentimento com essa pessoa. Mas aí, por que essa pessoa se apresenta na sua vida? Pode ter certeza que não é para você perpetuar essa antipatia. Quando a psicologia e espiritismo dialogam, a psicologia pergunta, como esse seu comportamento foi construído? E o espiritismo pergunta, como eu posso transformá-lo? Baseado em quê? Baseado na doutrina. O que é certo? Eu tenho como guia que sem caridade não há salvação? O amor ao próximo, amar-se, amar o outro como você ama a si mesmo. Então, a psicologia explica, a outra amplia o sentido. Os dois caminham juntos, tanto a psicologia quanto a espiritualidade. Mas o ego, ele cria máscaras. Para quê? Para proteger a gente. Máscaras do perfeccionismo, máscaras do controle, como se a gente tivesse. Máscara da superioridade, que na verdade acaba escondendo uma grande impotência e uma grande inferioridade. Vitimismo, necessidade de agradar. Toda máscara protege uma vulnerabilidade nossa.
Se a gente não tem uma consciência de como a gente se comporta no mundo e até como são as nossas, quais são as nossas máscaras e por que a gente precisa delas para viver, vai ser difícil a gente concatenar isso com a nossa evolução espiritual. O ego, gente, ele amadurece quando a gente aceita limites. Por isso, a gente vê hoje crianças tão jovens, egocêntricas, né? A palavra está dizendo, o ego no centro, que não reconhece, ou melhor, não conhecem o não sabem limites. Os pais entenderam que dizer sim é sinônimo de amor. Então, a gente amadurece quando a gente reconhece os erros, e ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, quando a gente pede perdão, verdadeiramente, gente, pelo menos hoje eu sinto, é uma enorme satisfação. É como se você tirasse um peso de você. Eu não estou falando em relação ao outro. Tolera frustrações. Hoje, uma paciente, em determinado momento, disse para mim que ela não conseguiria seguir se ela não realizasse um determinado desejo que ela chama de sonho. Mas diante da realidade dela, esse desejo é quase não realizável na realidade. E aí ela disse assim, e o que eu faço? E eu disse a ela, reflita sobre a possibilidade de aprender a conviver com esta falta. Porque nós não somos completos, apesar de integrais. São coisas diferentes. Ah, mas eu não tive mãe. Ok, sobreviva sem mãe. Ah, o ideal é ter. Com certeza. Então, aprender a conviver com as faltas, para mim, gente, é uma das maiores evoluções. E isso não é se tornar uma pessoa, vamos dizer, eu aceito tudo, acomoda. Não, não. É apenas reconhecer os seus limites, as suas limitações. Aprender com as críticas. Elas me servem? O que eu tiro delas? Elas contribuem para a minha evolução espiritual e da minha personalidade, da minha pessoa? Deixar de precisar vencer sempre. Ai, Cristina, isso nunca aconteceu comigo. Será? De vencer, de ganhar. Um outro caso, é o caso de muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, eu atendi uma pessoa que mantinha duas relações. A relação atual com a respectiva esposa e a relação com o que ele chamava de amante, por 20 anos. E já estava chegando no limite da amante, já que a esposa desconhecia o fato. E aí ele dizia, né, não, mas você tem que entender, eu não tenho coragem, eu tenho medo de fazer alguém sofrer. Aí eu disse, veja, não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos. Você não pode ter tudo. Você está hoje com duas pessoas, mas duas pessoas, de alguma maneira, se sentem sim infelizes com um pouco, ou pelo menos o dividido que você dá. Mas na hora que você fizer uma escolha, sim, você vai ter perdas. E está tudo bem. Mas você também terá ganhos. Só que a escolha é sua. Estão curiosos para saber como é que está a situação, né? Tô vendo a cara de você. E aí, Cristina, e aí? Como é que está? Não digo. Não digo. Exemplo prático. Você dedicou tempo, competência, esforço a um projeto. No momento do reconhecimento, outra pessoa recebeu os elogios. Imediatamente surgem pensamentos como: não fui valorizado, foi injusto, essa pessoa nem fez tanto assim. O que essa situação despertou em você? Nunca passei por isso, Cristiana.
psicologia. Necessidade de reconhecimento e de validação. Eu preciso fazer, mas eu preciso que todo mundo diga que eu fiz e diga assim: ei, sua palestra foi massa, viu? Boa demais. Na espiritualidade, oportunidade de exercitar humildade e desapego. Entendam da melhor maneira possível, de verdade, muito honestamente. Essa palestra que eu estou fazendo para vocês é para mim. Vocês estarem me escutando, de fato, é uma dádiva. Perfeito. Mas a responsabilidade de levar para casa alguma coisa não é minha. Eu tenho a humildade de entender que eu estou aprendendo tanto quanto vocês. E que para eu estar aqui falando para vocês, eu tive que passar vários dias, desde que me avisaram, para eu poder fazer isso daqui. Então, gente, é a mesma situação, uma situação dominada pelo ego e uma situação dominada pela espiritualidade. Então, na hora em que eu não recebi o mérito, o reconhecimento da minha obra, eu vou ficar com raiva da pessoa que recebeu, eu vou dizer que ela não merece, eu vou sentir inveja. Ou eu vou dizer, bom, eu sou boa também, mas nesse momento ela foi escolhida e está sendo reconhecida, acho que eu vou rever o meu projeto para ver onde eu tenho que modificar, o que eu posso melhorar, ou até eu me reconheço. Eu sei o que me moveu para fazer esse projeto ou qualquer trabalho. E isso precisa ser suficiente. Porque se não for suficiente, você vai viver esperando o reconhecimento do próximo, que, infelizmente, muitas vezes não virá. Alguém age de uma maneira que você desaprova. Antes mesmo de você conhecer a história dessa pessoa, você conclui: egoísta, irresponsável. Essa pessoa não tem caráter. Em poucos segundos, a gente transforma um comportamento em um julgamento sobre a pessoa. A gente reduz essa pessoa a um comportamento. A gente não sabe nada do histórico dela. Aí eu pergunto, eu estou vendo quem o outro realmente é, ou eu estou enxergando através das minhas próprias lentes? Acho que eu estou enxergando das minhas próprias lentes, né? Eu gosto dessa frase, e segundo Freud, quando João fala de Pedro, ele está falando muito mais de João do que de Pedro. A psicologia, nossos julgamentos são influenciados por nossas crenças, nossas experiências, vieses e projeções. E a espiritualidade, Jesus nos convida a substituir o julgamento pela compreensão e pela misericórdia. E sabe qual é a primeira pergunta que a gente precisa se fazer, gente? E é a que mais funciona? Se eu tivesse no lugar dessa pessoa, será que eu agiria diferente? E se você for honesto com você, na maioria das vezes, você vai responder, no mínimo, não sei. Talvez você fizesse a mesma coisa, talvez você não fizesse, talvez você fizesse pior. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Você dedica seu tempo ao trabalho voluntário, imagina. Você espera reconhecimento e gratidão. Surge um desconforto silencioso. Talvez ninguém perceba, mas você percebe. Nesse momento, eu estou servindo ao Cristo ou eu estou alimentando o meu ego? O que vocês acham? Eu espero reconhecimento e gratidão. E eu não sinto isso. Quem está sentindo, meu ego ou meu espírito? Porque se for o meu espírito, eu estou aqui no centro hoje para proferir essa palestra para vocês, porque eu assumi esse compromisso comigo e com o meu próximo, para o meu bem e para o bem dele.
Se vocês gostarem da palestra, eu vou ficar bastante feliz. Mas se vocês não gostarem, eu vou seguir. E está tudo bem. Joana de Ângeles nos convida a transformar o serviço em oportunidade de crescimento interior e não em busca de reconhecimento. Quando eu escutava que quando você faz a caridade, você está fazendo a caridade muito mais para você do que para o outro, eu achava isso tão piegas, pensava assim, meu Deus, isso é bem autoajuda. Mas quando você começa a fazer a caridade, você sente, e aí é da ordem do sentir, o quanto te faz bem, o quanto você evolui. Eu não estou falando da pessoa, porque eu não estou esperando o reconhecimento dela. Conflitos. Joana de Ângeles ensina que os conflitos não são inimigos, gente. Eles são oportunidades de crescimento. Toda crise pode revelar um aspecto da personalidade que precisa amadurecer. Ninguém conhece ninguém na alegria, não. É na crise mesmo, é no conflito, é na dificuldade. Por que os namoros, né, quando os casais chegam para mim, olham para mim e falam assim, ô, doutora Cristina, ninguém avisou para a gente que o casamento era esse, era muito melhor no namoro. Por quê? Porque o namoro é festa, né? Me apronto toda bonita, me perfumo, rapaz vai lá, me busca, só alegria. E o casamento? Não é alegria? É alegria, claro que sim, mas também é rotina, diferenças, boleto, filho, papagaio, cachorro, não é não? Hein? Aí vai para, aí o amor entra, isso tudo entra e o amor pula pela janela, né? Porque aí que tipo de amor é esse, né? Que não pode suportar tudo isso. Jung dizia, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Por quê? Porque o sonho, você pode sonhar o que você quiser. Mas quando você olha para dentro de você, você às vezes vai ver que esse sonho que você pensa que você tem e que significa para você, nem é. O despertar começa quando a consciência substitui a reação automática. Quando na hora em que eu julguei, automaticamente eu falo, eita, eu estou julgando. Eu estou julgando. Eu não sei o que essa pessoa está passando, eu não sei qual é a dor que ela carrega e eu não calço os sapatos dela. Portanto, eu não posso julgar. Kardec nos recorda, conhece-te a ti mesmo. A reforma íntima começa pela autoobservação diária, não para condenar-se, mas para educar-se. Toda palestra que eu venho aqui, gente, eu tiro para mim, mesmo sem escutar, e às vezes escutando, um aprendizado. Os slides ficaram assim, eu posso modificar isso, essa letra não ficou legal, a cor não sei o quê, preciso aprofundar mais nessa parte, acho que bati muito nessa tecla. Por quê? Porque eu estou em evolução, então, não é que nunca vai estar bom, não é sobre insatisfação. É sobre desejo de transformação. Hoje, dia 14 de julho, hoje é 15? Valha! É 16. Menino! E agora, por que essa reação ao dia 15? Porque não significa nada. Tipo, é só, né? Dia 15. É boleto, é isso. Ainda bem que não é meu. Enfim. Em que momento eu reagi sem pensar? Hoje. Onde eu fui dominado pelo orgulho? Hoje. Today. Onde eu consegui agir com amor genuíno? Hoje. O que eu aprendi? Hoje, o que eu farei diferente amanhã? Acho que vale a reflexão. A prática da reforma íntima, gente,
ela não acontece só na oração, tá? Não, Cristina, eu tô super mudando. Todo dia eu rezo e peço a Jesus que me ajude a mudar, que me dê força para mudar. Mas assim, na hora mesmo de eu ir para lá para a ação, aí eu tô ainda esperando Deus agir. Ela acontece no trânsito. O trânsito. Gente, já aconteceu com vocês, de vocês conhecerem alguém meigo? Doce. E aí você pegou a carona com essa pessoa? E aí o primeiro problema no trânsito, essa pessoa se transforma no monstro do Lago Ness. Aí você olha e fala, Jesus, quem é essa pessoa? O trânsito, gente, eu afirmo, é uma provação. Uma expiação também. Aqui em Natal. Em casa. A transformação íntima começa em casa. Eu sou super gente boa com todo mundo. Gente, todo mundo super me ama. Mas em casa é o inferno de Dante. E eu juro, eu já escutei isso. No trabalho, a reforma íntima é no trabalho também. Nas redes sociais, pelo menos começando a falar a verdade, né? Tirando um pouco das máscaras, né? Deixando realmente a vida como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse, né? Como eu vejo muitas vezes o casal se matando, aí quando eu saio, eu olho na rede social, mó beijo, assim, love, love, love. Pois é. Pelo menos coerência, né? E dentro do centro espírita, a reforma íntima acontece aqui. Só com a palestra de Cristina Han? Claro que não. Com o seu estudo, com um passe de desobsessão, com tratamento médico, com a caridade. A vida é o nosso laboratório. Não tem para onde correr. E aí, então, a gente vai ter que passar por esse laboratório tantas vezes quantas forem necessárias. Eu devo estar lá enfim, perdi a conta. Ferramentas para transformação. Oração, meditação. Não, Cristina, meditação não, só agitar demais, não dou conta não. Eu disse a mesma coisa quando eu fiz a primeira vez a meditação, gente, que durava 1 minuto. Que para mim, na época, foi a eternidade. E claro, durante 1 minuto de meditação, eu pensei em qualquer coisa, exceto na meditação. Do jeito que eu estou dizendo. E hoje, meu Deus, às vezes um paciente atrasa, eu fico lá, quietinha, respiro, medito e me recarrego. Terapia, estudo da doutrina, no nosso caso, Evangelho no lar, uma vez por semana, sempre no mesmo horário. Lê uma passagem do Evangelho, lê um livro como Pão Nosso, Vinha de Luz, interpreta a mensagem, faz uma oração, caridade e autorreflexão. Todas educam a consciência por caminhos complementares. Percebam que eu não disse, é só oração, é tudo isso junto, é o pacote inteiro. Mas pelo menos a gente não pode dizer que a gente só tem 2 alternativas, né, para evoluir. A gente tem uma ruma, como diria um bom natalense. É fácil? Sim ou não? Não. É possível? Sim. Então, caminhemos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Más inclinações? Eu sou um espírito de luz. Pode até ser. Mas tendo a dizer que todos estamos em evolução e que quando eu fui ler os tipos de espíritos, eu e Cuca, a gente fez essa avaliação no último evangelho, e a gente ainda se encaixou mais na neutralidade, no sentido de que a gente não faz o suficiente, mas a gente também não faz, entendeu? Meio assim.
Isso é porque a gente está tentando avaliar. Mas isso é o quê? Autoconsciência, autoanálise, né? E para terminar, eu gostaria de fazer essa oração com vocês e dizer que as coisas que a gente conta da nossa história, todas as coisas são carregadas pelos nossos afetos. Se vocês observarem toda a história da humanidade, os grandes autores, os grandes feitos, as grandes descobertas, se você for só olhar para o ato e para o objeto da coisa, você não vai conseguir perceber o todo. Mas se você procurar saber quem foi que inventou aquilo, de onde essa pessoa veio, o que foi que ela aprendeu, quais foram as lições que ela teve e, principalmente, os sofrimentos pelos quais ela passou, essa obra vai se tornar infinitamente maior. Hoje, eu estive com uma pessoa de uma energia fantástica. Eu posso dizer que ela é, assim, iluminada. E eu falando sobre... Eu não sei exatamente o que eu estava falando, mas ela disse, Cristina, eu nunca li um livro. Eu disse, eu nunca li um único livro. Eu só fiz até o 2º grau. Mas eu tenho tanto para ensinar. E, principalmente, aonde ela chegou, eu não estou falando de status, nem de dinheiro, nem de posição social. Eu estou falando de realização. Vocês acham que foi por toda a felicidade que ela viveu ou por toda a dificuldade que ela passou? Então, gente, todas as vezes que o sofrimento chegar, você tem a escolha de agir pelo ego ou deixar que seu espírito e o seu livre-arbítrio te conduzam para o bem. Todos os dias, a partir do momento em que você acorda. Então, vamos para a oração. Ao encerrarmos esta reflexão, Senhor da vida, agradecemos pela oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos. Obrigada por nos lembrar que a verdadeira transformação não começa no mundo exterior, mas no silêncio da própria consciência. Ajuda-nos a reconhecer com humildade os momentos em que o orgulho fala mais alto que o amor, em que o medo vence a confiança, e em que o ego ainda obscurece a luz do Espírito. Concede-nos, Senhor, coragem para enxergar nossas limitações sem desânimo, serenidade para aceitar o tempo do nosso amadurecimento e perseverança para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Que possamos educar nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, compreendendo que cada desafio da vida é também uma oportunidade de crescimento. Ensina-nos, Senhor, a substituir o julgamento pela compreensão, a impaciência pela tolerância, o egoísmo pela solidariedade e a indiferença pela caridade. Que o conhecimento adquirido nesta noite não permaneça apenas em nossa mente, mas transforme nosso coração e inspire nossas escolhas diárias. Que ao voltarmos para nossos lares, nosso trabalho, nossa família e nossa convivência no centro espírita, sejamos instrumentos de paz, acolhimento e esperança. Que assim seja. Desejo a vocês uma noite de sono reparador e amanhã que vocês acordem para a vida. Obrigada.